Glória a Deus. Nós estamos estudando uma temática muito interessante, ao mesmo tempo desafiadora, né? Porque nós vivemos uma geração que tem conhecimento da palavra de Deus não tão adequado como deveria. E quando não se tem um conhecimento aprofundado, normalmente vai se ter uma fé confusa, vai ser feito orações contrárias à palavra de Deus. Às vezes, a gente acha que o conhecimento bíblico, ele é importante, mas a gente não para pensar que, na realidade, é importante para todas as áreas da vida. Porque se eu não tenho o conhecimento bíblico adequado, eu não vou pensar adequadamente segundo as Escrituras. Se eu não penso segundo as Escrituras, eu vou agir contrário às Escrituras. Eu vou orar erroneamente. Eu vou aconselhar ou eu vou tentar evangelizar e o risco de fracassar é grande. Então, o conhecimento da palavra de Deus, ele é extremamente importante. Então, abra aí a sua Bíblia, na nossa leitura em classe, que vai estar em 2 livros, né? Vai estar em 1 Coríntios 6 e Romanos capítulo 1. Eu vou usar, esse é o tema central, né? Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecede a volta de Jesus Cristo. Esse é o tema central. Realmente são muitas as áreas, já foi falado aqui sobre uma visão geral, né, na primeira aula, e nós falamos especificamente no domingo passado sobre questão da banalização da graça, como o inimigo é esperto, né? Ele sabe que não pode evitar a graça, ele sabe que não pode tirar isso da igreja. Mas o que ele fez? Ele foi para outro extremo. Quer bagunçar o negócio. E aí muitas pessoas caíram nessa armadilha. Então vamos ler 1 Coríntios 6, do 15 ao 20. Eu vou usar uma tradução da NVI, tá? Talvez dê um pouquinho de diferença da sua, mas vamos lá. Então, 1 Coríntios 6, do 15 ao 20, que diz o seguinte, vamos lá? Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Amém? Qual foi o preço que nós fomos comprados? Hein? O sangue do eterno Filho de Deus. O preço foi alto ou não? Muito alto. Vamos para Romanos? Romanos capítulo 1.
Romanos está logo depois de Atos, viu? Olha o que diz Romanos 1, do 26 ao 28. Vamos lá? Romanos 1, 26 a 28. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. E aí vai. Amém? Glória a Deus. Deixa eu tentar arrumar aqui todo o material aqui, que eu estou igual a pastora Lucinete hoje. Toda vez que ela vai dar aula, eu penso assim, eu vou aumentar o tamanho desse púlpito. Eu já dei a ideia para o fabricante fabricar maior, mas ele disse que vai ficar caro. Falei, moço, vai ficar caro nada. O importante é, não adianta ter beleza e não ser funcional, né? Amém? A nossa leitura está aí. Tem que ligar aqui, ó. Ligou. Irmãos, essa introdução, ela vai focar nas 3 situações que a revolução sexual apresentou nos anos 60 a 70, a base da revolução sexual, daqueles grupos que começou nos Estados Unidos também fortemente, depois na França e depois apoiada na Inglaterra. Eles trabalharam esses 3 pilares para quê? Para liberar geral, que é a questão da fornicação, o adultério e a homossexualidade. A nossa introdução ela vai simplesmente colocar quais foram os pilares em que a revolução sexual, a nova mentalidade que eles queriam trazer e que foi fortemente vista, né, naquela questão dos hippies, aquela vida louca, né, era droga, sexo e rock and roll. Isso é bem americano. Nessa época, era proibido usar calça jeans nas igrejas, Assembleia de Deus. Ninguém usava calça jeans, nem homem. Porque a calça jeans, ela estava associada a esse comportamento, a esse movimento. O jeans, segundo na época, tinha vindo de lá, então ele já vinha amaldiçoado, tinha essas questões. Então, nessa lição, nós vamos abordar questões relacionadas à sexualidade. Destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Por exemplo, o sexo antes do casamento entre pessoas solteiras, que era visto como fornicação, passou a ser uma prática cada vez mais aceitável e tolerada. Da mesma forma, o adultério, que já fora tratado como crime, também passou a ser visto como naturalidade, bem como a normalização da homossexualidade. Então, a base da nossa introdução foi essa normalização da fornicação, do adultério e da homossexualidade. E o nosso ponto 1 aí é a revolução sexual. Eu depois vou postar, principalmente lá no grupo dos obreiros,
Porque esse é um assunto que existe pouco conhecimento no meio dos obreiros dele. E esse PDF, esses slides aqui, eles trazem um conteúdo que é o dobro da lição, anexo. Então, assim, extremamente importante para quem quer se aprofundar acerca dessa revolução sexual. Por ser um assunto que está aí há décadas para trás, o seu início, ele não é muito conhecido, porém, a gente, sem saber, estamos sendo engolidos por essa normalização dessas questões aí. Elas estão presentes em tudo, em tudo. Desde a camiseta que você compra, que você não prestar atenção, você está vendendo essa ideia, transmitindo essa ideia, mídia, revista, séries, tudo trabalhou, foi aparelhado para fazer com que essa normalização acontecesse assim, entrasse no meio das famílias. A revista vai tratar disso. Então, nós temos aí, eu vou colocar o nosso ponto 1 aqui, ó, diz, um novo paradigma para a sexualidade. Isso começou lá nos anos 60. Foi muito divulgado, assim, mais localmente, em grupos específicos, até o ano 70, depois vem a televisão. A televisão foi um forte instrumento para divulgar essa questão. Porque aí a pessoa não precisava ir numa praça grande, num evento, para ver, para perceber, para ser influenciado. A televisão trouxe isso para dentro das nossas casas. Então, existiam alguns limites para você ver nudez, exposição, era uma banca de revista com canto, né, num cantinho. Nas locadoras você era escondidinho, né, esses filmes proibidos. Mas com o advento da televisão, aí, isso imagine hoje com a questão da internet, né? O tanto que ficou. Então, um novo paradigma para a sexualidade. O paradigma judaico-cristão moldou a cultura ocidental durante séculos. Dentro desse modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia ou aferidos a partir dela. Nesse aspecto, a sexualidade humana era vista como algo sagrado e que, portanto, deveria ser exercitado dentro dos parâmetros estabelecidos pelo esse modelo, que no caso era o modelo da Bíblia. Sendo dessa forma, as relações sexuais deveriam ser heterossexuais e monogâmicas, não sendo consideradas normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual. Isso começa lá em Gênesis 1, 27, quando Deus fala que um primeiro casal deveria conviver sexualmente, deveria crescer, multiplicar, encher a terra. Então, quando a gente quer ver se um assunto é bíblico, a gente precisa ir nas origens, e lá no começo. E normalmente, as sementes de princípios lançados em Gênesis, eles não mudam. Eles vão perpetuar por toda a Bíblia. Tanto é que alguns escritores, alguns pregadores, nem chamam o livro de Gênesis, né, o começo, mas chama de as sementes, semente, o livro da vida. Tudo que vai reger a vida, não só o surgimento da vida, a criação, mas o que vai levar a uma vida segundo a Bíblia está em Gênesis. Então, Deus cria um homem e uma mulher, e somente um para uma. E aí, esse conceito, esse princípio bíblico, ele vai perdurar. Então, era entre duas pessoas, um homem e uma mulher, e não deveria ser com mais de um. Então, esse é o princípio. Apesar do assunto sobre a sexualidade ser um assunto complicado hoje, biblicamente ele é simples, ele é muito objetivo. E talvez por ser tão simples e objetivo, as pessoas tenham dificuldade. Porque a gente gosta do negócio profundo, complexo e com aquela ponta de mistério, né? É assim que o ser humano gosta. O ser humano, ele é muito místico. Então, se Deus mandar alguém fazer algo simples, a tendência dele é procurar complicar. Ah, não, está simples demais, será que foi Deus mesmo? Eu não vi um fogo, eu não vi glória, eu não arrepiei. É por isso que às vezes acham e desprezam princípios básicos, quando na realidade eles são
é algo que a gente precisa viver. Então, até os anos 60, os padrões da sociedade sobre casamento, criação de filhos, religiosos, questão da área sexual, eles eram um padrão que vinha dessa cultura judaica. Por quê que veio de lá? É porque Deus escolheu aquela nação para expressar sua vontade, seus princípios, seu querer. Então, não é porque eles são cheios de tabus, não. O que o judeu tem, o que a cultura judaica cristã tem, é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia vai nos ordenar. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui a revolução sexual, é que a partir dos anos 60 nós tivemos um novo paradigma, que é a revolução sexual. Mudou a forma de ver tudo. A forma de se relacionar sexualmente e assim por diante. A quebra de um tabu. A partir dos anos 60, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais. Os movimentos contestação, principalmente da moral cristã, ganha cada vez mais visibilidade. Com a chegada da TV e a contracultura chega com muita força, de uma forma muito mais presente nos lares. Os historiadores observam, por exemplo, que a contracepção e a nudez em público, em outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar força a partir do advento da televisão, chegou em todo lugar. Então, até os anos 60, e principalmente 70, ninguém havia falado sobre anticoncepcional, esses métodos. Com essa liberação desenfreada do rock and roll, do sexo, das drogas, esse movimento, ele não era um movimento por acaso, porque tem muita gente que pensa assim, um grupo pensou nisso e vamos lutar contra o cristianismo, contra esses tabus, contra essas regras. Não, irmão, foi uma coisa extremamente arquitetada, foi muito organizado. E não era uma coisa para 10 anos, 1 ano, 5 anos. É algo que está na programação até hoje. Porque a gente não sabe, faz vista grossa, não está nem aí, isso não deixa de ser uma programação. É igual essa questão de governo comunista. Vocês acham que um país em si queria isso? Isso é uma ordem mundial. É um projeto mundial. Assim como essa questão de destruir os valores judaico-cristão é uma programação. E o diabo não é bobo. Lembra quando o rei queria amaldiçoar Balaque, né? Balaque queria amaldiçoar o povo de Israel. E aí o profeta era chamado lá, ele oferecia um dinheiro para o profeta, oferecia alguma coisa, e o profeta ia amaldiçoar e abençoava. Aí o profeta, o que o profeta fez? O profeta, conhecedor das Escrituras, conhecedor daquilo que fere o coração de Deus, o que é que ele falou para o rei? Tem um jeito. Se a gente levar mulheres suas e para se misturarem sexualmente com o povo de Deus, isso vai ferir princípios, vai ferir a santidade, e aí o próprio Deus vai amaldiçoar o povo. Olha que maligno que o profeta foi. Existe um estudo na teologia que mostra ao longo da história que toda vez que um povo foi destruído, sabe qual foi o pecado culminante para isso acontecer? Sexualidade distorcida. Então é um assunto extremamente sério, extremamente sério. Quando Sodoma e Gomorra foi destruída, o que terminou de apodrecer aquela sociedade? Sexualidade. O trem fora do padrão, a loucura sexual. Nos dias de Noé, o pecado, a Bíblia diz que chegou diante de Deus com um odor terrível. Sabe qual é o que culminou aquilo?
Completamente. Quando o diabo quer degenerar uma sociedade ou alguém, ele leva para esse lado. Evidente que ele não começa direto nisso, ele vai trabalhando, vai mudando uma coisa, outra, até deixar o ser humano nesse estado animal, né, sem freio, sem limites na sexualidade. Por isso era tão comum nos cultos pagãos a questão da orgia sexual, das prostitutas cultuais. Por isso que era tão comum. Enquanto Israel prezava pela santidade, fugia do adultério, da prostituição, as nações ao seu entorno apodreciam sexualmente. Quando Jezabel faz aliança, o seu pai faz aliança com Acabe, ela traz essas prostitutas para dentro da nação de Israel, e os cultos eram terríveis, terríveis. Então não se engane, sexualidade é coisa muito séria. Ela pode acabar com a vida cristã. Acabar. Nada nesse mundo é mais estimulado do que a questão sexual. Nada, nada. Nós vivemos num mundo que tudo estimula precocemente a sexualidade. Tudo estimula. E esse programa começou nos anos 1960. Fortemente nos anos 60, 70, 72. Aí de lá para cá o programa vem sendo colocado. E como nunca ganhou ferramentas, por exemplo, a internet. Qual é a dancinha que mais faz sucessos aí? É as dancinhas com jeitos bem... que aflora a questão da sexualidade. Você vê esses videozinhos, e outra coisa, a maioria dos vídeos são homens. Homens, né? É terrível os videozinhos. O camarada abaixa a calça, põe a cueca lá embaixo e fica se esfregando. É um trem, o tal do TikTok, não sei mais o que toca. É a venda, sim, a olho nu do corpo, da sensualidade. Para quê? Para normalizar o negócio. Antigamente, você ouvia novela pelo rádio. Era um negócio extraordinário. Eu ficava pensando, como é que eles fazem o som do cavalo? Quando dá o tiro, quando alguém abria a porta. Quem aqui viu novela, ouviu no rádio? Pouca gente, né? Pois é. Você viajava. Irmão, se o camarada beijasse lá, sabe qual era a única forma que você sabia? Porque dava um estralinho assim. Você não via nada. Então, você não tinha como entrar naquele mundo sensual. Aí veio as telenovelas. Aí, irmão, o negócio foi trabalhando. Primeiro, uma mão na cintura, porque as rouponas eram grandes, né? Normalmente era novela de época. Depois, o máximo era assim, um cheirinho no cangote. Mas hoje, como é que é? Está completamente nu. Completamente. Então observa bem a progressão dessa revolução sexual. No conteúdo que está no pendrive aqui, nos slides, eles mostram cada item que foi programado por esse grupo, aonde eles queriam chegar em cada fase, em cada época, tantos anos. Foi um alimento produzido para andar diante dos olhos do mundo até que esse mundo acabe. Só vai piorar. Só vai piorar. E ao mesmo tempo que isso é colocado diante dos nossos olhos, esses apelos a cada dia mais claro, a gente vê uma certa dificuldade da igreja de interpretar a Bíblia acerca dessas questões.
A gente vê pessoas não só convivendo com as pessoas que estão nesse mundo, e deve conviver, você não deve jamais julgar a pessoa. A Bíblia nunca mandou você resistir, você julgar. A gente não deve ser intolerante. Mas a Bíblia é muito clara, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. A questão não é você conviver, nós vamos ter que conviver, porque está em todos os lugares. Lares cristãos que têm pessoas com dificuldade sexual, escola, trabalho, sim, nós vamos conviver. Mas a questão é, você tem uma posição mentalmente pronta, revelada, à luz das Escrituras, sobre isso, sobre o mal que isso causa? Você tem ferramentas para se defender biblicamente? Você tem alimento espiritual para não permitir se envolver? Então, essa é a função do ensino na igreja, seja na escola bíblica, em outra reunião e assim por diante. Então, esse grupo se levantou com um propósito, qual? Diga, quebrar tabus, os paradigmas, quebrar tudo relacionado à forma que a Bíblia, que a cultura cristã judaica ensinava sobre família, sobre como deveria ser o sexo, com quem, a forma e assim por diante. Então, eles têm ferramentas específicas, a cada dia mais moderna, mais apoiada, mais multiplicada, com um propósito. Então, se o propósito é destruir princípios bíblicos que eram expressados e vividos pela cultura cristã judaica, qual é a fonte dessas ferramentas? Nem precisa responder, né? Qualquer pessoa vai entender. Porque nós só temos duas fontes para o ser humano se mover. É o reino dos céus e o reino das trevas. E ambos estão em guerra. Isso é fato. Quando você se posiciona em Deus, para Deus, você passa para o reino da luz. E não existe a questão da neutralidade. Eu vou ser neutro. Não. Não. Já viu aquela história do camarada que estava em cima do muro? E aí ficava os do inimigo para lá, dizendo, desce para cá, que aqui é bom, o caminho é largo, aqui é a festa, aqui é bom, olha o tanto que é colorido. Os do grupo de Jesus, do lado de cá, vem para cá, porque aqui tem esperança de vida eterna. Tem provação, aqui você vai ter que ouvir pastor, e tem uns pastor chato, bora, vem para cá. E o diabo de braço cruzado, né? Aí alguém perguntou, diabo, por que você não convida ele, não faz nada? Não, quem está em cima do muro já é meu, já está comigo. Quem não tem posição, irmão? No reino de Deus não existe neutralidade. E não tem aquela conversa, eu não ataco o inimigo, ele não me ataca. Besteira sua. Se existia um reino que esse princípio verdade a melhor arma de defesa é atacar. É deixar claro, diabo, fica no seu lugar, aqui você não manda. Aqui você não vai invadir. Não tem como. Jesus falou o quê? Quem comigo não ajunta, já está espalhando. Olha que interessante. Então não existe neutralidade. Eu vou negociar com o diabo. Lembra do bêbado? Bebeu. Quando ele pensou de ir para casa, já era quase a noite. E tinha dado uma chuva e tinha uma pinguelona para passar de madeira. Aquela ponte que é uma pinguela. Só uma madeira. Aí ele chegou lá, né? Aí falou assim, pôs o primeiro pé, pensou, se eu pedir ajuda para Deus, o diabo vai ficar com raiva e vai me jogar na água. Mas se eu pedir ajuda para o diabo, Deus vai ficar triste. Então sabe o que eu vou fazer? Um pé com Deus, um pé com o diabo. Um pé com Deus. Isso não existe. Não existe. Realmente é só história. Não tem como. É provável que algum ser humano já tenha feito isso. Que o tal do bêbado do ser humano é criativo. Não, irmãos. Cristianismo é algo que exige posicionamento. Em nenhum momento do ministério de Jesus, de 3 anos e mais alguma coisa,
você vê Jesus indefinido. Você nunca vai ver Deus indefinido. Eu vou fazer isso? Não vou. Como é que eu faço? Será que eu... Não. E o nosso foco é Cristo. Se Ele é posicionado, definido, nosso olhar é para Ele. Os discípulos vacilaram até o dia da descida do Espírito Santo. A partir do momento que eles foram cheios, constituídos, eles se posicionaram ao ponto de morrer. 11 deles morreram, foram mártires. Só João morreu de morte natural. Por causa da posição. Só posiciona quem tem uma revelação do mal do pecado e da glória eterna. Vale a pena. Vale a pena servir a Deus, seriamente. O cristão precisa ter amplo conhecimento, fazer uma boa leitura de mundo e de vida, porque senão o pecado engole ele, engana ele. Porque o inimigo é extremamente sutil. Esse capeta que elaborou esse projeto deve ter ganhado um prêmio no inferno. Deve ter ganhado um prêmio, não pode não, porque foi muito bem feito. Tá? Depois eu vou mandar os slides, você vai falar como é que pode um negócio desse. Porque não dá para falar tudo aqui. Então, nós estamos vendo sobre, o propósito foi quebrar o que eles chamam, os nossos princípios, para eles era tabu. Você já pensou o tanto que os nossos adolescentes hoje, os nossos jovens sofrem numa faculdade, num colégio? Um dia desse, um pai chegou em mim e falou: pastor, a escola dos meus 2 meninos é em torno de R$ 1.300. E aí eu fiquei sabendo que o senhor tem uma conexão num colégio aí, você podia me ajudar para colocar os meninos lá, colocar o mais velho? Falei, Falei, deixa eu te contar uma coisa, uma sala de aula tinha 32 meninos, nessa escola que você está me pedindo. Só 2 deles não tinham acessado pornografia. Os outros, tudo, a pornografia gira no meio deles. E a meninazinha de 13 anos, 14 anos. E os outros 2 estavam lá sofrendo pressão para ver. Não, você é bobo, você é... A maioria desses meninos de 13, 14 anos já tinha dado um garro nas meninas. Então, a pressão é muito grande. Então, a gente precisa entender que existe um projeto. Existe por trás uma mão espiritual das trevas trabalhando. E eu preciso conhecer esses projetos, essas questões, para saber me defender. Porque senão você liga a televisão e passa uma cena lá, aí você pensa que é do roteiro, especificamente do roteiro do filme, da série. Não! Aquilo é projetado há décadas. Há décadas. Aquilo é mais um fiozinho de um projeto, é mais uma linha, mais uma fala de um projeto. Quando a gente acorda para esses projetos malignos, ao mesmo tempo a gente acorda para a observância das Escrituras. Não só no princípio da sexualidade, mas em todos os aspectos. Porque se eu quero a aprovação de Deus, se eu quero a direção de Deus, o livramento de Deus, Deus só se move dentro das Escrituras. Apesar dele ser soberano e fazer coisas diferentes, mas nunca quebra o princípio da palavra. Nunca quebra. Então, eles queriam quebrar esse tabu. E aí, vem, a partir dos anos 80, aumentou como nunca a questão da pornografia. E aí, irmãos, veio uma liberação, uma divulgação sobre pessoas solteiras fazer sexo com quem quiser, da forma que quiser. E aí a gente vê as loucuras, aumentou o aborto, porque sexo descontrolado vai dar gravidez indesejada em menores. Aí veio o adoecimento, por isso que veio a questão dos preservativos e etc. Imagine que um projeto que parecia apenas divulgar, apenas por prazer, agora esse projeto ele gera homicídio, suicídio,
adoecimento mental, emocional, mazelas de tudo quanto é jeito. Divisão de famílias, uma sociedade terrivelmente complicada. Aí vem a questão do estupro, dos abusos, principalmente eles vêm muito de pessoas próximas, pais, mães, tios, tias, secretária doméstica. Os abusadores, a maior parte deles é de parentes, muito próximo. Muito próximo. Então, quando você estimula a sexualidade, você um tsunami de situações. Um tsunami. E como que os jovens, os adolescentes devem fazer? Fazer o que a Bíblia sempre ensinou. Deus nos daria algo que a gente não dá conta de controlar? Jamais. O problema, irmão, nosso não está no controlar a aptidão sexual. Se você não estimula, naturalmente você controla. Então eu tenho que vigiar, como disse o salmista, não põe os seus olhos diante de coisa má. Parece que o salmista estava vendo a criação da televisão, da internet, né? Não põe seus olhos lá, não. Então, se eu vejo algo, se eu leio algo que me estimula, naturalmente eu vou perder a resistência. Ou então eu vou atrair uma força muito grande que eu não tenho a mesma força para resistir. A psicologia, os estudos, é muito claro. Todo ser humano tem capacidade, o ser humano normal, ele tem capacidade de frear a sua sexualidade. Evidente que tem os distúrbios, sim, tem. Nós temos os DAOs que eles entram na puberdade com 10, 11 anos de idade. O DAO tem, sim, uma sexualidade à flor da pele. Mas tem como resolver. Remédiozinho para controlar a menina, até ela chegar à idade, o tempo de se relacionar e etc. Tem. Isso é certeza. Hoje existe a medicação para essas questões específicas. Mas o ser humano, no geral, ele tem condição de controlar essa questão da sexualidade. Então, o problema nem há, mas eu não dou conta, não é que você não dá conta, é que você está estimulando, você está sendo estimulado. E o projeto dessa revolução sexual era esse, estimular, né? Por roupas reveladoras. Já viu tanto que roupa, no mundo aí as roupas são reveladoras? Fala, meu Deus. Sabe quando nasceu a Playboy? Em 1953. Qual era o alvo da Playboy? A Playboy nunca mostrava uma mulher nua, nunca mostrava. Era uma mulher vestida, com roupa íntima e etc. Ei, irmão, mas faz tempo que a Playboy ficou para trás. Né? O sonho dos adolescentes e dos jovens era encontrar uma Playboy do pai escondido. Ficava virando o guarda-roupa do pai, os colchão. E quando achava, os pais morriam de vergonha. Hoje, o que é uma Playboy diante de um celular com internet? É nada. Mas eu pergunto, na época, a Playboy serviu ou não ao propósito? Muito, mas serviu. Serviu. A estimulação, esses estímulos, principalmente quando é de pessoa para pessoa, tem um propósito, quebrar a aliança. Nos aconselhamentos pastoral, a gente acaba vendo muitas situações difíceis. Eu ganhei um menino para Jesus, e ele estava na idade de casar, se relacionou com a menina, tiveram vida sexual e casaram. Como ele já era crente, ele arrependeu e viu que tinha feito errado, pediu perdão para os pais da menina. Mas ele tinha vivido uma vida lá fora terrível sexual. Isso
praticamente da adolescência até os 20 anos. E ele chega para mim um dia e fala: pastor, eu amo a minha esposa. Nós já temos um filho. Pastor, eu quero ser crente. Eu vou na igreja, eu leio a Bíblia. Mas você não tem ideia o que eu estou sofrendo quando a gente vai ter intimidade. Porque eu não consigo ter intimidade com ela sem antes lembrar de uma prostituta e trazer na minha mente o que eu fazia com a prostituta para aquilo me estimular para mim poder ter intimidade com ela. Eu tive um aconselhamento com uma pessoa que, bem-sucedida, que casou e depois separou da esposa. E ele, quando eu o atendi, ele já era pastor. Ele falou: pastor, você sabe o que é a pior desgraça que eu fiz na minha vida? Foi trair a minha esposa, e separar e viver anos longe dela. E depois ele voltou para a esposa, reconciliou, já estava divorciado. Ele teve um filho com a outra pessoa e depois ele largou tudo e retornou. Hoje ele, inclusive, dá testemunho. Voltou para a sua primeira esposa com os filhos e hoje ele é pastor. E eu falei: o que foi? Ele falou: pastor, quando eu estou com minha mulher na cama, vem todas as desgraças que eu fiz, vem. Tudo que você imaginar, pastor, vem. Então, eu estou com uma pessoa e uma multidão perto de mim, me assediando, me fazendo lembrar de cada coisa que eu fiz na vida sexual aí fora. Ele falou: se existia uma coisa que eu queria que existisse, era uma máquina, que eu entrasse nela e voltasse antes do meu adultério. Se eu pudesse, pastor, se eu fosse um bilionário, eu dava tudo, porque ele falou: pastor, a perturbação mental é uma loucura. Ele falou: eu vou ter que fazer libertação, eu vou ter que fazer cura interior, eu vou ter que pedir misericórdia de Deus. Então, às vezes a gente trata a sexualidade muito banalmente. Às vezes um homem está à beira do adultério, da prostituição, e está levando aquilo, tipo assim, alisando o pecado com a mente. Então a gente precisa tratar a sexualidade com muita seriedade. O texto que nós vemos diz o quê? O pecado, qualquer pecado que você faz, você não faz com o integral do corpo. Agora o ato sexual é integral, o uso do corpo com todas as suas químicas, forças e assim por diante. E a gente, já não causa mais choque na gente, você lê, né? Não sabeis vós que Deus comprou vocês. Vocês se permitem a não só se vender ao diabo, como Adão e Eva fez lá no Jardim do Éden, mas ao se vender ao diabo pela moeda do sexo, vocês se tornam um com o objeto do seu sexo. É muito comum, irmãos, pessoas que são crentes se relacionam erradamente, sexualmente, com outra pessoa que não é crente, acontecer em momentos de oração de muito fervor, a pessoa manifestar os demônios que estavam lá na outra pessoa. Eu já tive essa triste cena diante de mim. Tive. Cidadão numa confissão, num encontro com Deus, ele, casado, crente, e falou: me relacionei com fulana que é macumbeira, assim, assim, assim. Quando ele está falando, o demônio veio na hora. Ele caiu na minha frente. Então, você vê que o diabo não escolheu por acaso essa área, ela é extremamente danosa. Já há muitos que Satanás, ele nem quer que você realmente faça o ato sexual. Sabia? Basta ele sujar sua mente, seus pensamentos, para você nem faz o ato, você está mergulhado. É o que alguns teólogos chamam de alisar o pecado. O cidadão liderava uma célula, e da casa dele para o serviço, tinha um tempo que eles iam no ônibus, muito cedo, 6 da manhã,
E ele começou, né, a ter assim uns desejos por adolescentes. Aí ele confessou que ele pensava, da hora que entrava no ônibus até chegar no serviço, que era mais de hora, ele construiu um cenário de prazer, com tudo quanto era adolescente que ele conhecia. Até que um dia ele está numa reunião de oração, e o cara era líder, e alguém pôs a mão nele e ele manifestou. E passou uma vergonha do outro mundo, porque a reunião era só de líderes, tinha centenas de líderes. E o pastor dele assustou muito, e chamou ele para o gabinete, e ele falou, é por isso, pastor, eu estou há anos alisando o pecado de pedofilia, de desejos por adolescente. O demônio manifestou. E essa ilusão está na cabeça de muita gente. Eu não fico torto, eu não fico possesso, eu vou alisando. Então o diabo nem quer que você vá para um motel, não precisa mais não. Basta você alimentar isso. E o pior é que a pessoa alimenta isso, a pessoa comprou essa revolução sem nem conhecer. Sabe quando você compra um produto e que você nem sabe direito o que ele é? Muitos compraram esse produto. Não leram a bula, porque tem as contraindicações e tem aí os... Como é que quando o remédio faz? Efeitos colaterais. Aliás, só tem efeitos colaterais. O resultado é 5 minutos, depois é só efeito colateral. O prazerzinho ali é muito rápido. E gera cadeias. Então, Paulo, quando fala sobre o grego, sobre porneia, que é um termo grego usado no Novo Testamento, para a questão da sexualidade, ele não inclui, ele nem faz separação do que é fornicação e prostituição, ele já pega a mesma palavra e fala, qualquer prática sexual fora do casamento, fere a sua aliança com Deus, com quem você é casado, e fere o mundo espiritual. Por isso que eu falei no início, que apesar de ser um assunto extremamente claro na Bíblia, qualquer leigo, mal lê, entende. Quem nunca leu Provérbios 5, Provérbios é muito claro, sobre os perigos da arma, da sensualidade da prostituta. A Bíblia diz que o tolo, o leigo, ficou embriagado, e ela estava na rua, na esquina, e como lá que alguém laçou um animal, puxou. E chegou lá e disse, a minha cama está perfumada de sedas finas do Egito. Meu marido está viajando, vai demorar a chegar. Vamos nos embebedar do prazer. A Bíblia diz que o homem que deita com outra mulher que não é a sua, uma mulher principalmente casada, comete loucura. Loucura. Sabe quem falou isso? O homem mais sábio da terra. O homem a quem Deus deu mais sabedoria. Falou, é como um animal indo ao matadouro. Ele acha que vai ter prazer e depois recebe a morte. O fel mais apurado é tomado. Esses assuntos, eles às vezes assustam. Mas eles estão sendo colocados de tão sutilmente que... Quem já tomou bezetacil aqui? Antigamente, quando a gente pensava na bezetacil, o que dava vontade? De sair correndo. Você já começava a gritar antes, quando a mulher começava a preparar aquele leitinho branco, hein, Léo? Eu não sei vocês, mas o meu tio aplicava assim no lugar inadequado. Você saiu com a perna assim, ó, dura, arrastando. E o meu tio, irmão, fazia fila de 11 meninos. Aí ele ria, mais um, ria. Irmão, ele aproveitava, fazia a maior farra com a gente. Ele não tinha dó nenhuma. Mas aí depois veio a xilocaína. O trem é o mesmo, a dor é a mesma, porém ela é amenizada. Aí a gente toma. Ai, aleluia, glória a Deus, não doeu.
A mesma coisa o diabo fez sobre essa questão da sexualidade. Ele diluiu o processo, deixou bem líquido, espalhou nos relacionamentos, na mídia. Aí, né, você bebe. Um dia desse eu falei, eu vou dar uma de médico, vou passar uma receita para uma menina aí. Falei, você pega aí uma folha de couve boa, uma maçã, bate, é bom para o estômago. Aí ela fez assim, ai, pastor, só de pensar naquele couve eu já estou passando mal. Eu falei, não, minha filha, a maçã deixa um negócio bom, fica gostoso, você toma até como suco na refeição. Por que facilitou a maçã? O negócio ficou mais tranquilo. Foi mais ou menos isso que o projeto da nova revolução sexual fez. Foi colocando as dosezinhas. Playboy era mulher vestida. Daqui a pouco saiu revistas com homem e mulher. Depois televisão. Depois internet. Você sabe com o que os cientistas estão muito preocupados? Porque está uma moda nova aí. Sexo com robô. Até uns dias atrás eu não sabia disso. Eu falei, eu estou meio atrapalhado, estou precisando pesquisar mais. É o que país aí grande, que cria tudo, né? O que tem de robô sexual. Você fala, meu Deus, já não basta ter um outro ser humano, nem precisa. O camarada já compra pela internet, chega na casa dele, e etc. E vai. Robô sexual. Eles transpiram, né? Eles têm todas aquelas falas, né? Fala o que a pessoa gosta de ouvir na relação sexual. Nunca está com enxaqueca, dor de cabeça ou menstruado, nunca está. Nunca está cansado. Sempre à disposição, realiza todas as fantasias do cidadão ou da cidadã. Eu pergunto, irmão, Satanás sabe ou não trabalhar? Mas como sabe? O bicho é sacana mesmo. Ele sabe ou não ler o ser humano? Sabe. Um dia desse eu vi um absurdo que eu falei, não acredito não. O cara casou com uma bonequinha. Incluiu ela na herança dele. Um ser inanimado. E entrou de véu e grinalda segurando a bonequinha. Tinha os padrinhos, tinha um ministro. Eu falei, gente, teve uma festona. Teve limousine para carregar os noivos. Isso revela o quê? Irmão, Jesus está para voltar. Esse apodrecimento da sexualidade, da mentalidade humana sobre o pecado, revela uma coisa, Jesus está para voltar. Ele está voltando. E chegou o fim, né? Ali, ó. Ah, sim, irmãos, a coisa mais importante, né? O padrão bíblico. Padrão bíblico para uma sexualidade sadia. O sexo atende uma necessidade da criação. Quando Deus criou o casal, primeiro propósito dele era a multiplicação, atendia o desenvolvimento da criação. Outra coisa, o sexo como complementação e satisfação. Deus jamais negou ou proíbe a satisfação sexual, desde que seja com a pessoa certa. A reprodução natural, ela vai acontecer. Deus jamais proíbe um casal ser criativo. Porque aí a gente tem que tomar cuidado com os dois extremos, né? Casal que eles casam, o sexo deles é tão pobre que dá dó. Tem gente que vai para o extremo, né? Extremo. Eu vim de igrejas tradicional, muito religiosa, eu vi cada coisa que até o diabo deve estar lá fora pensando.
Estou aprendendo com esse casal. Então, tem gente que é criativo demais, as fontes da criatividade dele que está errada. E tem uns que não criatividade zero. Lê Provérbios, irmão. Salomão dá uma aula, e passa a mão aqui, passa a mão acolá, e não sei o que mais, e vamos, e vamos. A Bíblia é um livro que ensina tudo. Então existe um padrão. Primeiro, desde a criação, procriação. Segundo, a satisfação, o prazer. Terceiro, como tratar hoje a questão da homossexualidade no padrão cristão? Como pastorear pessoas que estão passando por essa questão da homossexualidade? Primeiro, nunca esquecer que essas pessoas continuam sendo a imagem e semelhança de Deus. Elas não deixaram de ser criação de Deus, elas continuam com a imagem e a semelhança de Deus. Então, nunca despreze a pessoa por causa do pecado dela, seja qual pecado que for. A gente precisa, de alguma forma, influenciar, se procurado, ajudar, ter paciência, muita oração, graça de Deus. Mas nós não, o único meio de evangelizar é convívio. É convívio. Talvez você tenha visto já pelas mídias que o homossexualismo é genético. Não é. O homossexualismo é aprendido, é uma escolha, é adquirido. O problema é que alguns adquirem por traumas, são mais difíceis. Alguns por falta de instrução dentro do lar, por problemas já dentro do lar, comportamentos, falta de direção. Se fosse biológico, cientificamente, haveria comprovação, não existe. Existem crianças gêmeos, por exemplo, idênticos, que lá na frente um se torna homossexual e o outro não. Se fosse genético, ambos teriam que ser homossexual. A ciência não comprova o homossexualismo por genética. Não nasce homossexual, não nasce. Irmãos, o ser humano sempre vai responder estímulos no comportamento. Já viu aquela mulher que teve 3 homens, 4º homem, 5º homem, e ela está sempre sonhando em ter uma menina. Então, de alguma forma, ela pode induzir, ela pode desejar, ela pode comunicar esse sentimento dela. Então, assim, a gente com gravidez tem que falar: Deus, a tua vontade prevaleça. Se é azul, é azul. Se for arrosada, é arrosada. Se coloque de pé. Então, existe um padrão bíblico para a sexualidade. Então, Deus, primeiro sexo, para nascer os menininhos. Mas foi só para isso? É feito? Não, é mecânico, vamos fazer só para nascer menino. Não. É feito em amor, é feito com carinho, é feito com alegria. Amém? Então, assim, para você não ficar olhando a horta, nem o horto do outro, a outra tem o horto, e o outro tem uma horta. Zé. Sabe o que é que você faz? Cuida da sua horta, invista na sua horta, tá? Como diz o pastor Anderson Silva, você tem a mulher que você está disposto a investir. A sua mulher é justamente a expressão do seu investimento, né? Se você não investe, você vai ter algo que talvez... Então, se você investe X e quer colher 4X, está errado, porque é a lei da semeadura. Você tem que, se eu quero colher 4X, o que é que eu tenho que fazer? Semear no mínimo 4X. Né? Aí depois você fica, porque a fulana do trabalho, porque o fulano... Pois é.
O pastor Anderson fala, nenhum homem pode reclamar da sua esposa, porque o homem é quem define o investimento. Ele tem a mulher que ele merece, porque ele investiu aquilo. Então, irmão, cuida, se cuidem. A vida é tão estressante, a vida é tão louca, que às vezes a gente comete esses erros, né? Você sabia que a maioria dos pecados são na área de omissão? Ou pecado difícil, né? Tiago diz, se você sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, a maioria dos nossos pecados é justamente o que a gente deixa de fazer, né? A gente deixa de fazer. Então, vá para a academia, nem que você não queira, sua mulher quer, seus filhos querem, então vai. Né? Eu estou sendo cobrado aí no 12, né? Bora, vamos. Então, né? Tem alguns homens que, em vez de ir para a academia, vai para a cirurgia. Eu tenho medo da cirurgia, mas não vou não. Esse negócio de fazer lipo, tirar daqui e dali, de repente eu morro lá. Aí chego no céu viúvo, estou fora. Porque a viúva é quem vai, viu? Que fica aqui não fica viúvo, não. Logo, logo, o cara chega com um cartãozinho e fala, minha irmã, estou à disposição. E algumas viúvas, no velório, ela chora assim, quem será de mim, meu Deus? Quem será de mim? Né? Amém? Cuide da sua mente. Sua mente é um campo de batalha. Cuide da sua mente nessas questões sexuais. Irmão, só existe um padrão na Bíblia para fugir do pecado sexual. Sabe qual é? O padrão de José. Né? Não é o padrão do José Alves, não. Ele também pratica, mas é do José da Bíblia. Quando a mulher cercou ele, o que é que o José fez? Correu, perna para quem? Estou indo. Corre. Se você está no computador, no celular, e acendeu a luzinha, fecha. Por exemplo, você gosta de futebol, quais são as propagandas que chegam? Eles sabem que é homem que gosta de futebol, eles começam a mandar uma enxurrada. Se inscreve em qualquer canal de futebol para você ver. É terrível. 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 E eu falo uma coisa, irmão, quando a gente não deixa Deus tratar a gente por arrependimento, quando a gente não muda, Deus expõe. Deus expõe. Cuidado. Um dia eu cheguei num lugar, vou encerrar. Cheguei numa igreja, tinha mais ou menos 15 pastores tempo integral. Olha a cena. Corredorzão de cá, você entrava, a última sala era do pastor presidente, os pastores sentados assim, tipo aquelas baias de empresa, meia paredinha, né? Fui lá. Quando eu voltei, o computador lá do meio, enorme, a pessoa desceu para tomar água. E aí o computador dele ficou ligado. Eu não sei se ele achou que tinha fechado a tela, que eu estou vendo uma loira, né? Fazendo uns movimentos, tal. Aí o outro pastor olhou assim, uai, que trem é esse? O sangue de Jesus tem poder? Deixa eu ver o que é isso. Aí tivemos que ligar, achar o pastor, porque nós não sabíamos. O pastor, né, deve ter viajado na maionese e deixou o trem aberto. Foi exposto. Todo mundo na sala, umas 15 pessoas, ficou sabendo. Ou você trata por arrependimento, corre para Deus, ou Deus te expõe. Sabe por quê? Deus prefere você passar uma vergonha do que te perder. Você se tornar uma coisa. Então, o céu é tão bom que Deus prefere dar uma lapada boa na gente, mas a gente chega lá. Jesus foi claro. Se você vê que você vai se perder, nem que tenha que arrancar o braço, um olho. Por que aquela linguagem tão radical? Porque o trem é sério. Diga, o pecado é uma arma
que mata. Mas Jesus tem a cura. Ele ressuscita. Então fica o alerta, acorda, não entra nessa. Pai, obrigado pela instrução da Tua palavra. Ó Deus, as pessoas que vão ler mais profundamente, Senhor, o que eu vou enviar, os slides, que eles possam crescer em temor, crescer em santidade, em vigilância e decidir eliminar da vida tudo aquilo que estimula, que de alguma forma o atrai e o prende. Livra o Teu corpo, o Teu povo desse mal, Pai, tão bem colocado e vendido de todas as formas. Nos livra desse laço. Guarda cada homem que são os cabeças, os sacerdotes da família. Ajude-os a romper com toda a cadeia, para que a autoridade de Deus passe sobre esse homem, Senhor, e ele seja autoridade na sua casa, no comando, seja sacerdote que cura, que liberta e restaura. Enche de ousadia, Pai,